Olá, pessoal. Enfim, em função dos GIFs, a gente acabou não tendo a aula de exercício na semana passada. Então eu resolvi deixar para vocês uma aulinha bônus sobre um assunto que eu não vou cobrar em avaliações, mas que é um assunto super interessante que abre um pouco a cabeça a respeito de geometria para vocês. Esse assunto é chamado de geometrias não euclidianas. Eu vou fazer um panorama geral aqui. A gente vai concluir com essa aula que existem mundos um pouco mais estranhos do que a gente está acostumado a mexer no ensino médio. Mas é mais como uma motivação para você olhar um pouquinho a respeito. Mas a gente não vai fazer nenhuma conta aqui, tá, pessoal? Então, olha só. Nas aulas passadas a gente falou sobre o Teorema de Tales e o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Tales ele faz uso de um fato que a gente assume como verdade. Esses fatos que a gente assume como verdade são chamados de axiomas. Apesar de esses axiomas a gente assume como verdade porque a gente não consegue prová-los diretamente, né? Esse axioma que a gente vai fazer uso aqui chama-se axioma das paralelas. E o enunciado formal dele é o seguinte: dado uma reta e um ponto fora dela, existe uma única reta, uma outra reta, né? Que seja paralela a essa primeira, passando por esse ponto. Então, quando você olha esse enunciado, você se sente tentado, vamos testar. Será que existe mesmo uma reta que seja paralela a essa R aqui, passando pelo ponto P? Uai, olha só, essa aqui, né? Beleza. Esse é o axioma das paralelas. Quando você olha isso, você fala, nossa, é óbvio que existe, né? Calma lá. Podem existir mundos em que isso é falso. Pode acontecer de, em algum ambiente estranho geométrico, você não ser capaz de passar uma paralela pelo ponto P, ou ser capaz de passar infinitas. O que o axioma está dizendo é que existe uma única. Então, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Por outro lado, o teorema de Pitágoras ele fornece uma maneira de medir distâncias, não é isso? Quer dizer, se você tem dois pontos ali, num plano, por exemplo, e você sabe a distância horizontal entre eles, sabe a distância vertical entre eles, então você usa o teorema de Pitágoras para descobrir a distância entre esses dois pontos. Né? Então, vamos pensar num exemplo. Vamos mudar a forma de medir distâncias e a gente vai ver que isso influencia tanto a medida nos ângulos, como a soma dos ângulos internos de um triângulo, por exemplo, modifica até o valor do número π, para vocês terem noção. Até o formato de formas geométricas que a gente está acostumado fica estranho se a gente muda a maneira de medir distâncias. Então, eu vou dar um exemplo aqui do que significa mudar a maneira de medir distância. Então, imagina o seguinte: imagina que você está nessa cidade aqui, dividindo em quarteirões, né? E você está nesse ponto A e você quer ir para o ponto B. E você quer calcular a distância entre esses dois pontos. Imagina que você mora aqui no A, seu amigo mora na B e você quer saber qual a distância entre os dois. Só que assim, se você usar o teorema de Pitágoras, olha só como é que você vai fazer. Você vai falar, olha, tem 4 quadras de distância na horizontal, 3 quadras de distância na vertical, aí você vai usar o teorema de Pitágoras e falar, bom, a gente mora a 5 quilômetros de distância. Mas isso não faz tanto sentido assim, porque se você fosse andar de A até B, você não vai percorrer 5 quilômetros. Porque para você percorrer esses 5 quilômetros, você está assumindo que você vai andar por dentro de todos os comércios e as casas das pessoas que estão aqui no meio, né, em linha reta. E eu acho que ninguém faz isso, né? Então, algo muito mais realista nesse contexto é você usar o que a gente costuma chamar de geometria do táxi. Então, o que você faz é andar 4 quadras na horizontal, depois 3 quadras na vertical e no total você andou 7. E repara que essa distância que você anda, ela não varia dependendo do caminho que você toma, né? Se você vier por aqui, ó, depois para cá, depois subir mais uma quadra, depois. Se você fizer essa conta aqui, ó, desse outro caminho em cobrinha que eu acabei de montar, você vai perceber que a soma dessas distâncias também dá 7. Então, assim, você acabou de modificar a maneira como você mede a distância numa cidade. E isso é conhecido como geometria do táxi. Você acabou de modificar a métrica desse ambiente. Você não usa mais Pitágoras. Então, trocando a noção de distância, você vai ver que efeitos muito curiosos vão acontecer. O primeiro deles, que eu já comentei, é o de formas geométricas. As formas geométricas podem assumir formatos que você não está acostumado a enxergar. Por exemplo, vamos analisar o que acontece com uma circunferência. Esse é o caso que eu acho que as pessoas costumam cair para trás, né? O que é uma circunferência? Primeiro, uma circunferência é aquele conjunto de pontos
que é equidistante de um outro ponto chamado centro. Então eu coloquei a definição formal aqui do que é uma circunferência. Então, essa palavra equidistante sugere que você precisa da noção de distância para determinar o que é uma circunferência, quais são os pontos que pertencem a uma circunferência. Então, quando eu falo dessa definição aqui, você deve estar imaginando uma figura parecida com essa, né? Beleza, isso aqui acontece na geometria euclidiana, que é a que a gente está acostumado a mexer, e na qual vale o teorema de Pitágoras, né? Aquela maneira de medir. Mas olha só, se a gente muda a noção de distância, é possível que essa figura também mude. Olha o que acontece no caso da geometria do táxi. Essa figura vermelha que vocês estão vendo é, na geometria do táxi, uma circunferência de centro C, esse ponto C no meio, e raio 2. Por quê? Todos esses pontos que você está vendo aqui estão à distância 2 do ponto centro. Olha só, esse camarada aqui não está à distância 2 quarteirões do C? Olha esse outro aqui, não está à distância 1, 2 quarteirões do C? Aí você fala, professor, mas esse ponto aqui não está. Não, tudo bem. Na nossa analogia da cidade, poderia até não ser, mas imagina que eu pegue esses blocos aqui e vá subdividindo em blocos cada vez menores, né? Quadrados cada vez menores. Aí você vai ver que esses pontos aqui também estão à mesma distância, porque você vai acabar andando só na vertical e na horizontal. E a distância é calculada com a soma desses movimentos, né? Quantos movimentos você fez na horizontal, mais quantos movimentos você fez na vertical. Então, no final das contas, esses pontos aqui também estão sobre a circunferência na métrica da geometria do táxi. Então você mudou a maneira de medir distâncias e você mudou o formato da circunferência. Ela agora parece um quadrado rotacionado. Então, para você ter noção do quão profunda é essa mudança, mesmo o valor de π muda nessa geometria. O valor de π ele tem uma definição precisa, que a gente não vai tratar aqui mais para frente. O π é dado pelo perímetro de uma circunferência dividido pelo seu diâmetro. No caso da geometria do táxi, você pode concluir que o valor de π, segundo essa definição que eu acabei de dar, é igual a 4. O que é uma coisa muito doida, né? Então, tem muito que a gente precisa estudar sobre essas mudanças de métrica e os seus efeitos, tanto nas formas geométricas quanto em ângulos. Um outro efeito importante de você definir uma métrica, e que a gente não vai entrar em detalhes aqui, é que você consegue definir o conceito de curvatura em um ambiente. Então, quando você fala da geometria plana, aquele que você está acostumado, em que você usa Pitágoras, soma dos ângulos internos a 180 e assim por diante, esse ambiente euclidiano tem curvatura zero. E a gente consegue construir outros ambientes que têm curvaturas que não são zero. E isso afeta, por exemplo, a soma dos ângulos internos do triângulo. Existe uma área inteira dedicada, dentro da matemática, dedicada a esse estudo, que se chama geometria riemanniana. Ele é um assunto que só quem vai estudar matemática mesmo, matemática pura, né, vai estudar, ou alguns físicos também estudam. Mas tem um assunto bem mais delicado, que tem outros aspectos que a gente não menciona aqui, que são bem mais estranhos, tá? Eu coloquei aqui a foto do cara que fundou essa área, chamado Bernard Riemann. A palestra que ele deu, que introduziu essa ciência, tem uma única equação. O resto é só texto. Eu convido vocês a procurarem essa palestra. Eu posso até mandar para vocês depois. Então, o que a gente vai fazer agora é explorar um pouco a respeito dos ângulos quando a gente trata de geometrias que não obedecem o axioma das paralelas ou o teorema de Pitágoras. Ou seja, a gente está mudando a métrica e esses dois objetos param de funcionar. Então, como eu tinha comentado anteriormente, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, certo? Certo? Isso funciona na geometria euclidiana. Esse resultado decorre do axioma das paralelas. Então, se a gente assume que o axioma é falso, é bem possível que esse resultado de 180 graus mude. E não é muito difícil a gente produzir um exemplo. Olha só. Imagina que você, ser humano racional, sabe que o seu planeta tem um formato aproximadamente esférico, né? Então é algo parecido com o que você está vendo aí. Imagina que você esteja no Equador aqui, aí você olha na direção do Polo Norte e começa a andar direto para o Polo Norte. E quando você chega no Polo Norte, você vira 90 graus para a sua direita e continua andando nessa direção aqui. Então o caminho que você está fazendo é esse aqui. Ó. Você está aqui no Equador, você olha para o Polo Norte e começa a andar. Quando você chega no seu destino, você vira 90 graus e volta. Olha só a figura que você acabou de fazer. Deixa eu deixar a figura aqui desenhadinha, daqui a pouco eu deleto. Você acabou de fazer essa figura aqui, né? Olha só o que aconteceu. Primeiro,
Vamos estudar um pouco do que seriam os análogos de retas sobre uma esfera. Né? A esfera não contém retas euclidianas. Então, o que a gente vai fazer é tratar com analogias esses objetos de paralelismo, o que são retas sobre uma esfera. Então, por motivos que a gente não vai comentar aqui, quem faz o papel das retas sobre uma esfera são os grandes círculos, aqueles círculos que têm o maior raio possível sobre uma esfera. Por exemplo, o Equador. Esses círculos são chamados geodésicas completas da esfera. E eles vão ser os nossos análogos de retas. Então, se você utilizar esse análogo de retas, você vai ver que o axioma das paralelas já é falso. Por quê? Se você escolher um ponto, por exemplo, fora do Equador, qualquer grande círculo que você faça passar pelo Equador vai intersectar, que você faça passar por esse ponto, vai intersectar o Equador. O que significa, então, que não existem retas paralelas nessa geometria esférica que você acabou de colocar. Que é uma coisa muito estranha, olha só o que eu acabei de dizer. Imagina que você pegou um ponto aqui e você tentou traçar uma reta, as geodésicas fazem os papéis de reta, passando por esse ponto, mas você não consegue produzir uma que seja paralela ao Equador, quer dizer, ela sempre tem interseções. Então tá vendo que as coisas começaram a ficar um pouco estranhas, né? Então vamos voltar para o triângulo. A gente trata desses ângulos internos desse caminho que você acabou de fazer para o Polo Norte de volta para o Equador. Olha só a figura que você formou. Quando você estava lá no Equador e olhou para o Polo Norte, você formou um ângulo de 90 graus com o Equador. E você chegou no Polo Norte e virou 90 graus, não é? E continuou andando até chegar no Equador. E aqui você formou outro ângulo de 90 graus. Então, se a gente usa as geodésicas, que são esses arcos de grande círculo aqui, ó, como retas, você acabou de produzir um triângulo, porque um triângulo são pedacinhos de retas, né? Então você produziu um triângulo cuja soma dos ângulos internos é maior que 180 graus. Nesse exemplo específico que eu desenhei é 270, mas pode ser um pouquinho maior que 180 ou muito maior que 180. Isso tudo depende de quanto de curvatura tem acumulada dentro desse triângulo, que é um assunto um pouquinho mais para frente. Então, como a curvatura da esfera é positiva, por motivos que a gente não vai entrar aqui, essa soma fica maior do que 180. Se a curvatura do ambiente fosse negativa, você ia ver que a soma dos ângulos internos ia dar menor do que 180 graus. Então, esses ambientes em que a curvatura tem curvatura negativa podem ser ilustrados por essas outras imagens aqui, mas são imagens um pouco mais complicadas, tá? Então, classicamente, a gente consegue separar o estudo da geometria não euclidiana em três tipos principais de geometria. Existem muitos outros de quais trata a geometria riemanniana, mas a gente classifica os principais desses três. Você tem a geometria esférica, que a gente acabou de ver, em que a soma dos ângulos de um triângulo é maior ou igual a 180. Aqui esse igual é um caso muito limite, então em geral é maior do que 180 graus. A esfera tem uma curvatura positiva e na geometria esférica o axioma das paralelas é falso. Para fazê-lo ficar verdadeiro, você tem que trocar a expressão existe uma única reta por não há paralela a essa reta passando pelo ponto. Então, é o caso que a gente viu lá em cima. Se você tentar traçar uma paralela por um ponto fora do Equador, você sempre obtém uma geodésica que cruza o Equador, então não pode ser paralelo, né? E você tem, do outro lado, aquelas ambientes de curvatura negativa, que a gente chama de geometria hiperbólica. Nesses mundos, como é o caso desse triângulo aqui, você vai ver que a soma dos ângulos internos desses triângulos, ao longo de geodésicas aqui, ó, a soma desses ângulos dá menor do que 180 graus. Quer dizer, você tem uma curvatura negativa acumulada dentro do triângulo e isso contribui negativamente a partir de 180. Então você vai ter que subtrair de 180 um pouquinho para somar, para ter a soma igual dos ângulos internos. E na geometria hiperbólica, esse é um pouquinho mais difícil de desenhar, eu não vou colocar aqui, tá? O axioma das paralelas tem que ser modificado, para ele ser verdadeiro, ele tem que ser modificado no seguinte sentido. Dado um ponto e uma reta, aí a reta no sentido hiperbólico, existe uma infinidade de retas paralelas a essa primeira, passando por esse ponto. Então você vê que tem dois extremos, né? Ou você não tem solução, no caso da esférica, ou você tem uma infinidade de soluções, no caso da hiperbólica, ou você está exatamente na geometria euclidiana, onde você tem uma única reta paralela passando por esse ponto.
Então eu coloquei aqui ilustrações desses três ambientes. E na geometria euclidiana, que é o que a gente vai estudar no ensino médio, tá? Eu estou colocando essa mais como curiosidade, é uma aula bônus. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. A curvatura do espaço euclidiano é zero. E vale a soma das paralelas, assim como estava escrito lá no começo da aula. Então é isso, pessoal. Isso aqui é um pequeno panorama aí do que se estuda em geometria fora do ensino médio. E eu procurei fazer algo que não tivesse contas, mas tivesse algumas curiosidades para você. Beleza, pessoal? Valeu e até mais.